Então vamos lá, Fernando. Capítulo 11 é assim: o segundo reinado ele começa com o golpe da maioridade, né? E é isso que foi feito no questionamento aqui. Aí eu pergunto a você o que foi o golpe da maioridade. Tenta explicar, por favor, o que foi o golpe da maioridade. É para ler o que eu botei ou para explicar? Se você puder explicar melhor, pode ler e explicar em seguida. Foi um golpe que, para o Pedro de Alcântara, ele assumiu o trono, mesmo menor de idade. Beleza. Que assim, quando o pai dele, né, o Dom Pedro abdicou, abdicar significa repassar o trono a alguém, como se entregasse a outra pessoa. O Dom Pedro, ele tinha apenas 5 anos de idade, Dom Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I. Então, pela nossa legislação, ele só poderia assumir como príncipe regente a partir dos 21. E como rei a partir dos 25. Era a nossa legislação da época. Então a nossa Constituição dizia, a de 1824, no caso de o rei não poder estar no poder, né, e sendo a outra pessoa também estando impossibilitada, seria criada uma regência trina, 3 regentes, 3 senadores, né, pessoas influentes no Brasil da época, que iriam administrar o Brasil até o menino alcançar a maioridade. Bem, só que quando chegou lá em 1840, muitas revoltas, e os liberais criaram o Clube da Maioridade, um pouco antes até, né? Criaram o Clube da Maioridade. Esse Clube da Maioridade defendia a antecipação da maioridade do menino Pedro. Ele tinha 14 anos. Já tinha mudado a Constituição que considerava a pessoa maior com 18 anos. Né? Aí esse clube da maioridade pregava que era necessário entregar o poder a Dom Pedro. A Dom Pedro, que vai ser o Dom Pedro II. E anteciparam a maioridade penal dele, que ele assumiu quando tinha ainda 14 anos, 15 incompleto. Então esse foi o golpe da maioridade. Ok? Ok. Outra coisa, cadê? 11 ainda. Em 1850 foi criada a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, ela proibia o tráfico de escravos. Quer dizer, a partir dali não entrariam mais escravos no Brasil, né? Era proibido. Aí eu disse, qual foi a solução encontrada para solucionar solução para solucionar, mas está valendo. Para solucionar o problema da mão de obra no Brasil, já que o Brasil era escravista, dependia da mão de obra, mas agora não vai mais entrar escravo no Brasil. Qual foi a solução encontrada? Eu não sei se está certo, professor. Eu botei que foi o comércio interprovincial que abastecia o Sudeste produtor de café. Ok. Peraí, não. Repete de novo, por favor. Tá certo, repete. A solução encontrada foi o comércio interprovincial que abastecia o Sudeste produtor de café. Tá, mas o que era esse comércio? Comércio de quê? Hum, De escravos. Não foi proibido o tráfico? Foi. Aí sim. então não vinha escravo da África. Onde é que tinha escravo no Brasil também? Nas outras regiões. Mas qual era a região mais rica que estava precisando de muita mão de obra escrava? O estado de São Paulo, com a produção do café. Aí o que aconteceu? Então incentivaram, né, começaram a comprar escravo principalmente aí da Bahia e lá de Pernambuco, né, o Nordeste no caso. Começou a vender esses escravos, né, para a São Paulo, o chamado tráfico interprovincial, porque na época não eram estados, eram províncias. Ok? Ok. Pera aí. Bom, a terceira aqui não tem aí, mas bora lá. Aqui é a próxima. Assim, naquele período, no início aí do segundo reinado, segundo império, como queiram, nós tínhamos 2 partidos políticos, né, liberais e conservadores. Na verdade, partido mesmo
Ainda não, eram grupos políticos. Quando eu falo que não era um partido, eu digo assim, não era algo institucionalizado, né, algo que fosse registrado, não, eram grupos que se reuniam, que tinham ideias semelhantes, não iguais, né? Bom, aí é o seguinte, qual a diferença entre eles? Eram semelhantes? O que que era? Como eram esses partidos? O que que defendiam? Desculpa. Os dois representavam a classe dominante e defendiam a monarquia e a manutenção da mão de obra escrava. Como é que é? Eu notei que os dois representavam a classe dominante e defendiam a monarquia e a manutenção da mão de obra escrava. Mas é assim, mas eu pergunto, tinha alguma diferença assim entre eles ou não? Eu não achei. Bom, já tomar é o seguinte. Na época diziam assim, deixa eu te ajudar se a gente consegue avançar mais aí, bora lá. Na época diziam assim, nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder. Ou diziam, eram farinha do mesmo saco. Sabe o que queria dizer isso? Não? Que tinham o mesmo objetivo, não sei. Por aí. 2 minutos para você pesquisar na internet, para dar uma lida aí, eu já comento. 2 minutinhos. Tá. Vai. Ok. Aqui também os conservadores apostavam no poder central forte e... Não, os conservadores apostavam no poder central forte, enquanto os liberais defendiam a autonomia das províncias e valorizavam a representação nacional. Tá, mas em qual período isso aí? Porque tem períodos. Durante a regência era mais assim. Tá, 1831, eu acho. Isso. É porque era na época do início da regência, que era desse jeito aí. Mas olha só, Jatobá, quando diziam assim que nada mais parecido com o liberal do que um conservador no poder, é porque assim, eles eram muito semelhantes. Primeiramente, eles defendiam os interesses da elite agrária, dos cafeicultores, né, dos senhores de engenho, os donos de escravos, donos de grandes propriedades. Então ele defendia os interesses desses ricos da época. Então era o ponto em comum entre eles. Por isso que diziam, olha, nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder, né? Por quê? Porque independente de quem estivesse no poder, se liberal ou conservador, eles defenderiam os interesses da elite agrária, os interesses da elite econômica do Brasil na época. Ok? E quando eu falo estar no poder, é quando eram que estivessem como ministros, né, do imperador. Porque quem mandava, na verdade, era o Dom Pedro II, né? Que mandava. Ok? Ok. Então bora lá para a próxima. Cadê? Opa, não é essa aqui. Tá. A Lei de Terras, ela também foi criada em 1850. Né? Meses após, se eu não me engano, 3 meses após, criaram a Lei Eusébio de Queiroz, que dava liberdade, acabava com o tráfico de escravos. Aí eu te pergunto, qual foi o significado dessa Lei de Terras? Para que serviu? Qual era o objetivo dela? Era mudar como a posse de terra era regularizada no Brasil e exigir que as pessoas comprassem lotes do governo para ter acesso a ela.
A ideia central está dentro do que você falou agora mesmo. Né? Como era proibido o tráfico negreiro, aí o que aconteceu? Né? Proibir o tráfico, consequentemente, naquela época não era preciso documento para a terra. Você chegava lá, ocupava a terra, era tua. Simplesmente era tua. Né? Só que aí o governo percebeu o seguinte, ó, tá chegando um monte de imigrante aí. Os imigrantes estão chegando. Ó, o escravo daqui a pouco é livre, vai ocupar a terra. Quem é que vai trabalhar para os fazendeiros? Quem é que vai servir de mão de obra? Não vai ter. Então a alternativa é dificulta o acesso à terra. Ao dificultar o acesso à terra, né, porque a pessoa tinha que documentar, pagar e não era barato isso, aí o que acontecia? As pessoas não tinham a terra, aí elas iriam trabalhar na terra, né, do senhor de engenho, na terra do grande fazendeiro. Ok? Então o objetivo maior era não deixar faltar mão de obra para os grandes fazendeiros do Brasil da época. Ok, mano? Ok. Cadê? Bom, qual a diferença, Fernanda, na produção do Vale do Paraíba para a produção do café do Vale do Paraíba, que foi a pioneira da produção de café do Oeste Paulista? Antes de tudo, Professor, diga, eu acho que tá errada. por quê? Porque, eu não sei, eu acho que tá errada. Eu botei só uma coisa. Colocou o quê? Eu botei que uma era mais modernizada e a outra mais urbanizada. Era por aí mesmo, nesse caminho, mas tem outras coisas. Pois é, eu só Ma- botei isso. Mais 2 minutinhos para te aprofundar isso aí, 2 minutos. Diga, Fernando. Encontrei que no Vale do Paraíba a produção de café tava no auge e tava dando muito lucro. E eles. E na Oeste Paulista, os fazendeiros, eles substituíam as lavouras de cana-de-açúcar em queda de preço pelo café em expressiva ascensão. Era para ter aprofundado mais. Era para tentar trazer alguma coisa para explicação direta, porque a leitura assim, a gente acaba se perdendo um pouco. Mas bora lá. O Oeste Paulista, olha, a primeira área de produção foi nas margens do Rio Paraíba. É o primeiro passo aí. Bom, depois disso, o que nós tivemos, né, dessa produção na margem do Rio Paraíba? Nós tivemos uma produção onde no Vale do Paraíba ela usava muita mão de obra escrava. Usava muito escravo. Além de usar muito escravo, era uma produção mais rústica. Né, quer dizer, não era tão aparelhada, não utilizavam a mecanização, não era mecanizada. Então era uma produção mais rústica, mais artesanal. Seria isso, né? Parecido com uma produção muito mais familiar, onde utilizavam muitas pessoas. Então a do Vale do Paraíba usavam muitos escravos. Já do Oeste Paulista era diferente. Mecanizaram e usavam mais o trabalho assalariado, inclusive do imigrante, e poucos escravos. Ok? Então Vale do Paraíba, não mecanizada e usava muitos escravos. Oeste Paulista, mecanizado e usava poucos escravos. O trabalho era mais assalariado. Ok? Ok. Então vamos nós, continuando. Tá. Aí vem a última questão, Fernanda, sobre a modernização naquele período. Né? Ocorreu um processo de modernização. O que mudanças essa economia cafeeira ela trouxe para São Paulo, por exemplo? Que mudanças? Principalmente para São Paulo, é claro. Professor, eu acho que eu anotei outra coisa. Não, tá nesse caminho que eu li agora a tua questão, é nesse caminho mesmo. É porque eu anotei como que aconteceu a modernização só.
Então, diga o que você escreveu aí. Aconteceu com a criação da estrada de ferro, que favoreceu a criação de fazendas em regiões mais distantes do litoral. E também a modernização foi. Calma aí. E também a realização de reformas urbanas. Vai ocorrer uma reforma urbana, né? Nós vamos ter uma série de transformações naquele período. Olha, estradas de ferro surgem, aí a economia torna-se uma economia mais urbana, diferente das anteriores, que eram muito mais rurais. Agora, transformou São Paulo principalmente, né, no nosso principal, mas está valendo. Nosso principal centro econômico. São Paulo passou a ser o nosso principal centro econômico. Além disso, né, além dessa modernidade de estradas de ferro, nós tivemos também o Sudeste como agora, vamos dizer assim, gestor da nossa economia. Né, que a nossa economia girava em torno do café. Né, agora, aí nesse período aí do século XIX. Então, além disso, Jatobá, tem várias pesquisas sobre isso, né, tem alguns relatos, inclusive. É assim que com a modernização, a modernidade também chegando, a vida torna-se muito mais corrida. Né? As pessoas já não conseguem mais se ouvir, conversar, dialogar. Né? E isso a gente percebe no nosso dia a dia. Quer ver uma coisa? Quantas vezes você passa por alguém, tudo bem, beleza, vai embora. Tá tudo, nem dá tempo de dizer que não está bem. Simplesmente a pessoa vai embora. Então o que ele diz? Isso aí é a modernidade que chega. Tem um relato de uma pessoa em São Paulo, ali no século XIX, início do século XX, não lembro, que dizia assim, é muito interessante essa vida moderna, essa vida urbana. As pessoas já não se ouvem. As pessoas têm um tempo regrado para tudo. Que é o preço da modernidade que ocorreu também com a economia cafeeira. E lembrando, Jatobá, que nesse período aí surgiram algumas indústrias no Brasil também. É um processo de transformação. Indústrias poucas ainda, ligadas principalmente ao empacotamento de café, ou mesmo de alguns produtos utilizados, né, como o leite. Né, também tinham alguns produtos que estão sendo criados aí, né, nesse período. Mas nada assim, vamos dizer, que tornasse a economia forte ou coisa parecida, não. Nossa economia continuava agrária, mas agroexportadora, que nós chamamos, né? Mas alguns setores atrelados a essa indústria, eles passaram a desenvolver. Porque, por exemplo, a pessoa ela produz café, mas ela precisa ali, de repente, empacotar. Surgiu uma pequena indústria para empacotar. Né? Então, surgiu uma outra para moer o café. E assim por diante. Então, eles começam ali a dinamizar a nossa economia. Então, há uma mudança estrutural. Quando nós falamos ali na mudança na estrutura das cidades. Né? Principalmente São Paulo, tá? Principalmente São Paulo. Que até 1930, junto com Minas Gerais, eram os que mandavam no Brasil, que administravam o Brasil praticamente, né, até esse período. Então, quer dizer, foi um período de transformações, de mudança, uma classe média surgindo, médicos, advogados, né, porque os filhos dos senhores, né, dos barões do café, iam estudar direito, estudar medicina fora, e depois voltavam sendo seu doutor, né? Assim também como nós temos mudanças na forma de pensar, de pensamento. A igreja ela perde aquele poder que tinha, né? Porque ela era junta com o Estado, de repente a igreja e o Estado eles se separam. Né? Quer dizer, um conjunto de transformações que estão transformando o Brasil da época. O Brasil está se transformando, ele está se reconstruindo. Né? Com a chegada dos imigrantes, por exemplo, estavam promovendo o embranquecimento da população brasileira. Não era só vir para cá como mão de obra, não. Também era para embranquecer a população, já que tínhamos aí uma quantidade muito grande de escravos. Ok, Fernanda. Tranquilo? Ok. Tá? Essa foi a última desse aí, né? Foi.
Aí nós temos agora o outro capítulo que a gente vai trabalhar ali na segunda-feira. Ok? A gente já trabalhou esse, porque assim fica mais fácil. Aí dá uma lida, aprofunda no exercício lá para poder te debater na outra aula. Tá Tá bom? bom. Deixa eu só fechar aqui, dá um minutinho só.